E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Bom dia a todos! Eu aqui, Silvano Silva, trazendo para vocês o dia a dia da política. Aquele programa no nosso canal em que eu trago para vocês as principais notícias do Brasil e do mundo. E hoje eu quero repercutir com vocês esse crescimento da tensão, esse aumento da tensão entre o Irã e os Estados Unidos. E os Estados Unidos acaba de sair esse anúncio do Pentágono, há poucas horas atrás, que o Pentágono deve enviar para o Oriente Médio 120 mil soldados. Isso demonstra com toda certeza uma ação forte dos Estados Unidos sobre o Irã para tentar dissuadir o Irã. Mas tudo aponta que o Irã não está parando, o Irã está aumentando as suas ações. O Irã mesmo disse que quer aumentar as tensões para com os Estados Unidos e isso tudo vai culminar, com toda certeza, em uma guerra. São dois pontos, pelo menos, que os Estados Unidos está trabalhando com o Irã. Eu vou passar tudo isso para você agora. Fique comigo. Ok, pessoal, olha eu aqui de volta. Como todos vocês sabem muito bem, quem estuda essas informações internacional, sabe que o Irã é o país que é o maior exportador de terrorismo no mundo. O Irã é o maior mantenedor de todas as ações terroristas, tanto do Hamas como da Jihad Islâmica, contra o território de Israel. O Irã tem um desejo pessoal pela destruição de Israel. Todas as vezes que houve guerra contra Israel, o Irã esteve no meio e foi derrotado juntamente com outros países. Mas é uma questão de honra para o Irã, estar dentro do desejo dele de tomar Jerusalém de volta e expulsar os judeus. Então o que acontece? O Irã é esse país que sonha em todos os seus objetivos com a destruição de Israel. E não conseguiu isso ainda e é o grande objetivo. Então, depois de um certo tempo, o Irã resolveu se enriquecer de urânio e construir mísseis atômicos, mísseis com tecnologia nuclear. E aí começou com aquele papo depois de que se enriqueceria de urânio apenas para fazer energia nuclear para o país, mas todo mundo sabia muito bem qual era o desejo, qual era o objetivo do Irã, o desejo de atacar Israel, porque Israel é um país que tem tecnologia nuclear. Israel tem mais de 80 mísseis atômicos, né? Então o Irã entrar numa guerra com Israel sabe que perderia, porque Israel tem capacidade de se defender e o Irã queria pelo menos ter uma capacidade parecida com a de Israel. Então o que acontece? Eles entraram com essa história de se enriquecer, de trabalhar urânio, a tecnologia nuclear apenas por questões energéticas, só que isso sempre foi mentira, baboseira, mentira pura. O objetivo do Irã está bem delineado. Mas houve países da Europa e o próprio Estados Unidos no período do Barack Obama fez um acordo com o Irã sobre questões energéticas e permitiu que o Irã se enriquecesse de urânio, montasse suas estruturas de usinas nucleares e foi indo até que o Trump, quando assume o poder, percebendo a grande ameaça que o Irã é e vendo os relatórios de que o Irã é um grande mantenedor de terrorista no mundo, disse: esse país não pode ter essa tecnologia nuclear, não pode ter acesso a isso, porque isso seria muito perigoso na mão do Irã. Então daí os Estados Unidos reativou as sanções que já haviam há muito tempo sobre o Irã e o presidente Trump tinha feito um acordo, liberado alguns países comprar petróleo ainda do Irã, mas chegou o momento em que chegou alguns relatórios para os Estados Unidos, um relatório até que saiu do enviado especial dos Estados Unidos no Iraque, que disse que o Irã matou mais de 806 soldados americanos dentro do Iraque. Saiu essa informação para os Estados Unidos e isso enfureceu os Estados Unidos, vendo que o Irã continua atacando os Estados Unidos por traição em vários países. E é verdade, em todo país que os Estados Unidos está, em qualquer guerra, qualquer situação, o Irã está tentando sabotar as ações dos Estados Unidos. Isso aconteceu na Síria, isso aconteceu no Afeganistão, isso aconteceu no Iraque também, como eu disse, saiu esse relatório de 806 mortes. Então o que acontece? O presidente Trump trouxe de volta todas as sanções sobre o Irã e jogou a questão da sanção zero, ou seja, impedir totalmente o Irã de negociar petróleo com qualquer país. E aí, pessoal, o Irã anunciou que fecharia o chamado Estreito de Hormuz.
O Estreito de Hormuz, para quem não conhece, eu não sei se dá para vocês observar aqui no mapa. Aqui no mapa dá para vocês observarem um pouquinho, para vocês vai aparecer inverso. Mas aqui no mapa você vê o Irã, que tem um território grande, Irã que faz divisa com o Paquistão, com o Afeganistão, né, com o Turquemenistão, deu até trava-língua aqui agora, com a Armênia e com o Iraque. E aqui nessa parte aqui da passagem do Golfo, né, a entradinha aqui do Golfo Pérsico, tem uma passagem aqui que é chamado de o Estreito de Hormuz, que exatamente perto do território do Irã, há um estreito aqui que fecha. E esse estreito é totalmente dentro do território do Irã. Ele fecha, dá um fechamento total, se eu não me engano, é um estreito de 3 quilômetros, né, que dá um fechamento ali bem perto do Irã, na entrada do Golfo Pérsico. E o Irã, sempre que acontece alguma tensão com os Estados Unidos, qualquer país, anuncia que vai fechar isso aqui, porque nessa região aqui passa aproximadamente 30% de toda a energia do mundo, petróleo, gás, passa por aqui, porque daqui vem gás do Kuwait, do Bahrein, do Catar, do Emirados Árabes, da Arábia Saudita, então tudo passa por aqui. Então o Irã travando isso daqui, ela trava o comércio do mundo. Há um caos do mundo todo, com toda certeza, petróleo subiria, seria um caos total. Os Estados Unidos disse que eles não poderiam fechar isso aqui, por isso mandou portas-aviões, mandou bombardeios para essa região. Então, dois são os objetivos dos Estados Unidos. Uma, dissuadir o Irã com a questão do programa nuclear, porque agora o Irã começou a produzir a questão de mísseis nuclear, o objetivo deles agora é esse. Eles disseram, enquanto a União Europeia e os Estados Unidos não se voltarem para nos apoiar na questão energética, nós vamos produzir, sim, mísseis nucleares. Então, eles estão focados nessa questão nesse momento. Os Estados Unidos disseram para eles pararem com isso agora, fazerem um acordo, senão irão atacar. Então, dois são os objetivos. Uma, ou o Irã para com a tensão que está gerando em toda a região, porque acaba de sair informações que 4 navios, 2 navios petroleiros, né, da Arábia Saudita foram sabotados, e 2 navios do Emirados Árabes, também petroleiros, foram sabotados pelo Irã. Há informação também que postos de petróleo na Arábia Saudita foram atacados por drones. O Irã está dizendo que esses ataques veio do Iêmen, mas todo mundo está dizendo que esses ataques originaram por ordem do Irã. Então o que acontece? A tensão cresceu nessa região e os Estados Unidos anunciam agora que está mandando, né, que já está preparando, o Pentágono anunciou, está mandando 120 mil soldados para a região. E se está mandando 120 mil soldados para a região, muitos acreditam que o objetivo seria penetrar no território iraniano. Aconteceria com toda certeza um bombardeio sobre o Irã e depois aconteceria a penetração de soldados americanos pelo território do Irã. Então o que acontece, pessoal? Dois são os pontos que elevam o tom dos Estados Unidos sobre o Irã. Um, que eles agora estão construindo mísseis com tecnologia nuclear, estão focando nisso nesse exato momento. Estados Unidos mandam eles pararem com isso agora. E outra, essa tensão sobre toda a região e o anúncio da inteligência dos Estados Unidos que o Irã iria atacar ponto de base dos Estados Unidos dentro do Iraque. Então, uma proteção dos soldados americanos e outra proteção de toda essa região. A verdade é, pelo que eu estou vendo, acompanhando toda a situação, que o Irã não vai baixar o tom com os Estados Unidos. O próprio Irã acaba de anunciar que o interesse é subir a tensão com os Estados Unidos. O Irã realmente acredita que pode enfrentar os Estados Unidos na região. E o que acontece? O Irã, na verdade, não é mais aquele país que era tempos atrás. O Irã se fortificou. O Irã agora tem poderio naval, tem um poderio aéreo, não nada comparável aos Estados Unidos, mas o Irã tem. Então o Irã acredita que pode, de alguma maneira, fazer frente aos Estados Unidos. Então vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias, mas toda essa região agora vai virar um verdadeiro barril de pólvora se acontecer qualquer ataque dos Estados Unidos, e é previsto porque o Irã demonstra que não vai parar. O Irã demonstra que vai cada vez mais para cima dos Estados Unidos. Então vamos ver o que deve acontecer nos próximos dias. Outra informação, um navio, uma fragata da Espanha que estava apoiando os Estados Unidos, defendendo o porta-avião dos Estados Unidos, que foi para essa região do Irã também, acaba de abandonar a posição e voltar para a Espanha. Muita gente acredita que essa situação dessa fragata da Espanha terem deixado os Estados Unidos
sozinho nessa altura do campeonato, isso vai gerar alguma reação dos Estados Unidos sobre a Espanha, pois a ordem partiu do governo da Espanha. Outra coisa, pessoal, os Estados Unidos já enviou, como eu comentei com vocês até ontem, o Mike Pompeo para a Rússia. Mike Pompeo ainda deve fazer uma parada na Europa, mas ele já está indo em direção à Rússia. Mike Pompeo fez um pronunciamento hoje no seu Twitter dizendo que em algumas coisas os Estados Unidos e a Rússia concordam, então devem se aprofundar no que concordam, e o que não concordam devem tentar achar alguma saída. Os assuntos principais que devem estar na mesa entre Rússia e Estados Unidos nessa reunião vai ser a Venezuela e essa questão do Irã também. Então são dois assuntos, e agora a Rússia começou também a se meter sobre essa questão do Irã. A verdade é que o Irã tem sido um grande aliado da Rússia nos últimos dias, nos últimos anos, né? Aonde os Estados Unidos entrou, o Irã entrou apoiando a Rússia, e a Rússia apoiando o Irã. A Rússia vende tecnologia para o Irã. O Irã tem os S-300 da Rússia, tem alguns caças também da Rússia. Então, vamos ver o que vai acontecer. A Rússia começa agora a pedir calma, aquela situação toda, e se pôr como se fosse alguém para trazer paz entre os dois países. Mas vamos ver o que vai acontecer. A questão é que a tensão agora explodiu de uma forma tal que, com a chegada, que tudo indica que, se acontecer essa chegada desses 120 mil soldados dos Estados Unidos no Oriente Médio, vai ser para acontecer alguma ação militar e forte. Então, vamos ficar preparados, vamos com toda certeza torcer para o melhor, mas como vocês sabem, o Irã é uma teocracia. O Irã acredita que forças espirituais irão ajudar e vão dar força para eles vencer os Estados Unidos. Então, vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias, vamos ficar bem atentos, porque tudo aponta que pode acontecer um ataque dos Estados Unidos contra posições do Irã, porque o Irã continua tentando atrapalhar toda essa região, atacando, sabotando navios, como houve esse ataque na Arábia Saudita em posto de petróleo. Então vamos ver o que vai acontecer, mas os Estados Unidos e as nações aliadas dos Estados Unidos não vão ficar quietas nessa situação. Alguma coisa deve acontecer nos próximos dias ou até nas próximas horas. Ok, pessoal? Qualquer nova informação sobre o Irã eu estarei trazendo para vocês. Quero já avisar que hoje à noite estarei às 22 horas ao vivo com vocês, repercutindo informações internacionais. E qualquer nova informação estarei trazendo para vocês, ok? Um abraço para você, que você tenha um ótimo dia. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família.